Comovido com essas palavras, ele se demorou me explicando que o dia seguinte era o último prazo para chegar à escola da infantaria em Milão, e sabendo-me ignorante de tudo o que se referia ao exército, acrescentou sorrindo que ele seria um daqueles que tem o fuzil de ouro no cap. Contudo, esse esclarecimento brincalhão expressava que, apesar por não poder se apresentar a mim no uniforme militar, ele esperava que seu aspecto pudesse lhe ser proveitoso e despertasse em mim uma agradável surpresa. Amor, talvez. Não sabia que desde menina eu sempre tivera aversão aos menininhos que brincavam de guerra. No pátio havia um que durante todo o dia usava um chapéu de atirador de elite. Se eu o olhava, ele se pavoneava e depois, aborrecido por não suscitar inveja ou admiração, apontava os indicadores contra mim com o gesto de empunhar o fuzil e fazia bum. Era um menino pálido, franzindo, muitas vezes já aparecia na sacada envolto com chale e vestindo o chapéu de atirador. Minha mãe dizia que talvez ele só achasse saudável e forte quando usava aquele chapéu, por isso devia nos inspirar compaixão. Sabe, refletia ela, a guerra não é uma prova de força, é uma prova de fraqueza, uma prova de medo. E acrescentava: somente o medo e a fraqueza podem impelir os homens a matar outros homens que não fizeram nenhum mal. O verdadeiro perigo da guerra, na verdade, parecia estar justo no medo e na inércia, que gradativamente, inexoravelmente, como uma névoa densa, se apoderavam de nós, tirando-nos qualquer confiança no futuro. Os mais velhos podiam ao menos se apoiar no passado, nas recordações. Na verdade, se empenhavam em protegê-las, tal como os ciumentos protegiam os bens materiais. Alguns enterravam as joias e o dinheiro, sem receber e sem perceber que, com tal gesto, estavam condenando o seu direito de usufruir desses bens. Aos jovens que possuíam apenas o futuro, não restava nada. Eu olhava para Cláudio e, recordando a fotografia do tio Rodolfo que vira em Abruzzo, tentava inutilmente imaginá-lo naquela postura audaz, os braços cruzados e o pé apoiado sobre uma rocha. No entanto, os dois enfrentavam a mesma experiência, na mesma idade. Tio Rodolfo me falara muitas vezes daquele tempo, e o tom destemido de sua voz testemunhava que ele participara da guerra como de uma manifestação de aventurosa exuberância viril. Quando tio Rodolfo, na penumbra do gabinete, me falava da partida das tropas, do passo de marchas destas, jubiloso, seguro, dos cantos, das flores que as mulheres lançavam das janelas, das bandeiras que o vento fazia tremular, me parecia ouvir-se aproximar do aposento pouco a pouco um som marcial de fanfarras e meus olhos brilhavam. Agora, em vez disso, à noite se ouvia subir da rua um surdo, desordenado, arrastar de pés. Passava um grupinho de jovens, desmazelados em suas camisetas de verão. Levavam na mão um pacote, uma mala, e caminhavam em silêncio atrás de um homem de farda. Ao ouvir aquelas pisadas melancólicas, as pessoas se remexiam na cama, suspirando. As janelas permaneciam fechadas por discrição. À noite, os recrutas abandonavam a cidade. À noite embarcavam, à noite os navios deixavam a água negra do porto. Envoltos nas fardas grosseiras, apinhados nas estivas, não tinham sequer o ódio que nele de se amparar e tampouco ainda valia, para eles, aquela instintiva prepotência masculina que desde quando eram meninos os fizera brincar de guerra, visto que sabiam que não poderiam medir seu valor de homens com base no valor de outros homens. Conscientes da fragilidade do heroísmo humano contra o duro choque das máquinas e dos equipamentos, sabiam que as esperava, sobretudo, o gesto vil do homem que corre de se esconder num buraco e treme, abalado pelas explosões do bombardeio, e treme, envergonhado da própria impotência. Toda noite eu ouvia aquele melancólico arrastar de pés. Fúvia também o ouvia, porque ambas morávamos perto de uma caserna. Os mais velhos dormiam. Nós não conseguíamos dormir. Eram os passos dos nossos amigos de infância, os passos que ouvíamos no pátio da escola, os passos que haviam acompanhado os nossos passeios amorosos. À medida que se afastavam, silenciavam. Ao amanhecer,
O rastro da passagem dos recrutas era assinalado por cascas de laranjas e bitucas de cigarro. Assim, parecia que não acontecia nada. Roma era uma cidade tranquila. Os aviadores inimigos a distinguiam do alto, branca e inocente, cerrada em torno da grande cúpula. Parecia estar ocupada em rezar. Por isso, logo se afastavam respeitosos. Mas nas praças já não se ouvia o discurso amigável das fontes. A Piazza Navona estava silenciosa, no gesto aterrorizado dos fiume. Em vez da doce voz da água, se ouvia a voz arrogante do rádio. À noite, quando eu estava na cama, ela penetrava no meu quarto através da débil proteção das paredes. Se eu dormisse, estava nos meus sonhos, com o grito dilacerante das sirenes. Eu acordava suada, arregalava os olhos no escuro. Fúvia dizia: estes são os melhores anos. Isto é aquilo que havíamos esperado, o amor, a juventude. Desejei muito completar 18 anos para ter um vestido de noite, de tule cor-de-rosa godê. Calados, Cláudio e eu subimos a grande alameda de braço dado. Está escurecendo, ele disse, tomado de angústia. Não consigo mais ver seu rosto. Quando a verei de novo? Era um lugar deserto. Nós nos apoiamos numa árvore para conversar. Mas, vindo da única residência que ficava perto, o rádio logo nos alcançou. Enganoso, fingia o gorjeio de passarinhos. Em seguida, a voz inexorável começou a falar. Cláudio pareceu não se dar conta. Seu olhar tentava forçar a sombra para continuar vendo meu rosto. Ele já pertencia àquela voz. Era como se aquela voz me olhasse com amor, me fisgando. Me dê um beijo, suplicou. E eu pensei, um beijo antes de morrer, e a emboscada de morte que ele trazia em si em sua supina obediência despertava em mim uma repugnância invencível. Virei o rosto para me desviar da doce insistência de seus lábios. Ah, disse Fúvia, nossas mães eram tão afortunadas que podiam até se matar por amor. Seguiu-se um período obscuro, de lutas, hostilidades e desconforto. Eu me matriculara na faculdade de letras, embora meu pai não tivesse ficado satisfeito com isso. Contudo, não se opôs. E ele disse: basta que você encontre um emprego. Eu não sabia a quem recorrer. Não tínhamos amizades. Conversei a respeito com Fúvia, com Dário. Lia os anúncios no jornal. Comecei a estudar estenografia, por conta própria, com o auxílio de um guia prático. Adormecia em cima do caderno na cozinha e acordava tarde da noite com frio. Estava muito cansada porque não tinha o hábito de arcar com todo o peso das tarefas de casa, além daquele dos meus estudos. Levantava-me cedo e ia dormir tarde. Não achava que lavar louça ou varrer fosse tão pesado. Tampouco meu pai achava, porque sempre comentava que a casa não estava muito limpa e que comíamos mal. À tarde, saía em busca de trabalho. Quando me perguntavam o que eu sabia fazer, ficava calada e em seguida sugeria: eu poderia fazer qualquer coisa. Perguntavam se eu tinha parentes no fronte, anotavam o meu endereço, diziam que iriam me escrever, mas ninguém escrevia. Apresentei-me até numa perfumaria onde estavam procurando uma moça de boa apresentação. Uma moça jovem, loura, elegantemente vestida, veio ao meu encontro e com fria gentileza me perguntou o que eu desejava. Enquanto isso, observava meu vestido preto e o impermeável. Respondi que viera por causa do anúncio. Ela me pediu que esperasse e fiquei contente por poder permanecer um pouco ali dentro, entre os frascos enfileirados, os potinhos claros e aquele odor adocicado de pó de arroz. Ela voltou logo, dizendo que a vaga já fora preenchida. Eu disse obrigada, e enquanto isso a contemplava sorrindo porque ela era muito bonita. Poucos dias depois, tirei uma fotografia para a carteira do bonde e, quando a vi, compreendi que teria sido melhor não responder ao anúncio. Nada de novo? Perguntava meu pai implacavelmente, toda noite, assim que voltava para casa. Eu o ouvia subir a escada, o elevador já estava parado por falta de energia, e cada degrau, seus passos pesados, surdos, se aproximavam, e com eles, a confissão da minha derrota.
Eu tremia enquanto ele lia de maneira depreciativa os títulos dos livros que eu estudava, folheava as apostilas. Certa noite disse: as mulheres que têm de fato a intenção de ganhar algum dinheiro ou estudam obstetrícia ou aprendem a trabalhar como costureiras. Eu era tão sozinha que às vezes uma espécie de medo me invadia. Em casa não aparecia ninguém, o telefone jamais tocava. Vencida por uma crise de depressão, eu não tinha ânimo nem para sair, atravessar a ponte. Não posso, dizia a Fúvia. Tenho que consertar roupas, passar a ferro. Dizia isso com um pesar infantil, como se tivesse sido posta de castigo. Às vezes, porém, largava tudo e enveredava pela via Paiolo-Milho, cheia de vento frio. A presença de Lídia e Fulvio me transmitia um bem-estar imediato. Elas estavam sempre animadas com algum propósito que as inflamava. Mediam com afinco o tecido para um vestido que devia absolutamente estar pronto no dia seguinte. Cortavam, alinhavam ou então me informavam sobre uma rifa que haviam organizado em favor de uma pensionista. Fúvia, ao se pentear, me perguntava se eu encontrava emprego. Que tristeza! Suspirava, passando rímel. Lídia falava por telefone com o construtor e se escondia atrás de uma cortina para não ouvirmos o que ela dizia. O mesmo fazia Fúvia quando falava com Dário. Depois saíam do esconderijo e contavam tudo. Ficava-se bem naquela timidez feminina, em meio às roupas íntimas jogadas aqui e ali em desordem, os rolos de cabelo, os vestidos. Eu me abandonava sobre o leito grande, como minha mãe fazia. Descanse, dizia Lídia, colocando a bolsa de água quente entre minhas mãos. Um dia, Fúvia me chamou por telefone. Venha imediatamente, disse. Aconteceu alguma desgraça? Não, é uma coisa boa, venha. Sem operar, disse. Tchau, e desligou. Cheguei ofegante por ter subido a escada de 2 em 2 degraus. Assim que entrei, perguntei: o que foi? Enquanto despia o impermeável, adivinhe, respondeu Lídia. Eu conto, avisou Fúvia. O que você tem a ver com isso? Conto eu. Depois de uma pausa que serviu para instalar um belo clima de ansiedade em torno da notícia, Lídia anunciou. Ele arrumou um emprego para você. Ele era o construtor. Tratava-se de um posto modesto, por enquanto, na administração de sua empresa, mas convinha ter em vista o futuro, diziam. E talvez dali a não muito tempo eu poderia substituir uma secretária que, se cansando, iria se mudar para outro lugar. Espero que você não se apresente com esse vestido, disse Fúvia. Depois nos sentamos na cama e nos demoramos louvando a índole gentil do meu benfeitor. Lídia dizia com modéstia: acreditem, ele é realmente uma pessoa fina. Soube que ele era engenheiro e se chamava Montovani. Lídia pediu minha descrição, mas não para salvaguardar a si mesma, explicava. O senhor Celante já se estabelecera em Milhão, sozinho, mas o engenheiro estava numa posição delicada, sobretudo porque a esposa sofria do coração. Eu não gostaria de ter esse remorso, suspirava Lídia, com um pestanejar acelerado. O engenheiro era um sessentão turinense, afável e expedito. Lídia me telefonou logo e, em tom de lisonjeira condescendência, me contou que eu produzira nele uma boa impressão. Disse que você é uma pessoa distinta. Pensei que isso se devia ao velho vestido blazer de minha mãe, que eu decidira usar, mas dei um suspiro de alívio. Ficara um tanto insegura após o fracasso da perfumaria. Na hora, aquilo me deixara indiferente. Mais tarde eu começara a pensar no assunto às vezes, até porque passava com frequência diante daquela loja, que mantinha um grande vitrine voltada para o curso. E era uma das perfumarias mais renomadas da cidade. Na loja havia sempre clientes elegantes, e as vendedoras conseguiriam estar no mesmo nível delas se não adotassem, para tal fim, um excessivo refinamento de modas que parecia artificial, simulado. A vitrine refletia minha face severa, minha figura magra no impermeável comprido, e às minhas costas o asfalto cinzento da rua, as pessoas que passavam ligeiras, concentradas nos seus pensamentos, moças que voltavam do trabalho e moças como eu, que não encontravam trabalho, e às quais o pai perguntava: nada de novo? Para ouvi-las responder: nada.
enquanto pelavam as batatas queimando os dedos. Eu fitava as senhoras que estavam sentadas na loja, escolhendo hesitantes a cor do ruge. Um rancor incontível me subia das entranhas. Minha vontade era de quebrar a vitrine com uma pedrada, e eu tentava justificar esse ressentimento atribuindo a uma rebeldia contra as injustiças da sociedade. No entanto, era só inveja, raiva. Eu pensava que elas talvez fossem medíocres, estúpidas e só tivessem interesses superficiais. Mas essas considerações que eu lhe lançava violentamente como insultos não adiantavam para estragar o poder da beleza que elas exibiam. Naqueles momentos, eu tinha a impressão de que renunciaria até mesmo à herança de minha mãe para me assemelhar a uma delas. Humilhada, me afastava da vitrine. Imaginava como um homem devia ficar feliz por acolhê-las no encontro. A alegria que minha presença fizera nascer nos olhos de Cláudio se empobrecia, desaparecia. Dele, eu recebia longas cartas, mas já disse a ele que não escrevia bem, se demorava me falando do curso, da vida militar. Meu dia era um corredor escuro. Nada de novo, eu respondia ao meu pai. Pelar as batatas, lavar a roupa, me refletir na água gordurenta da pia de louça suja, parecia que nada disso bastava para compensar o espaço que eu ocupava para dormir, as parcas refeições. Não é possível que você continue assim sem fazer nada, dizia ele. Alegrou-se ao saber que eu fora contratada pela empresa Mantovani. Ainda assim, por trás da satisfação aparente, era fácil perceber seu despeito por não mais poder me humilhar a cada noite enquanto voltava para casa. Depois do primeiro dia, me perguntou: E então? E em seguida disse: Ainda bem, com um sorrisinho de compaixão pela empresa Mantovani, que se contentava como tal funcionária. Eu deixava que ele me atacasse, sem sequer tentar me defender. Continuava a caminhar pelo corredor escuro e interminável. Assim transcorreu aquele triste período da minha vida que durou mais de 2 anos. A qualidade do meu trabalho não era do tipo que suscitasse meu interesse e a companhia dos colegas de escritório não me agradava. Quase todos se propunham, como meu pai, a trabalhar o mínimo possível, considerando o suficiente para justificar o trabalho o fato de concordarem em permanecer fechados àquelas paredes, das 8 às 14 em ponto. Nessa hora, mal ouviam o primeiro toque da sineta e precipitavam para a rua, levando nos olhos uma expressão de desforra. Eu não gostava do meu trabalho, mas preferia fazer contas ou escrever à máquina e conversar com meus poucos atraentes colegas, que, com a ajuda de um fogareiro, se empenhavam em preparar elaboradamente algumas xícaras de péssimo chá, só porque o diretor administrativo recomendara economizar energia elétrica. Depois escondiam o fogareiro, trocando brincadeiras insípidas, contando piadas políticas e até piadas obscenas. A batida incessante da minha máquina de escrever os incomodava. Muitas vezes, na hora da saída, eu ainda estava debruçada sobre o grande livro Razão, que me debatia entre cifras irquietas, hostis. Eles tinham uma mentalidade escolar e implicavam comigo como se eu fosse a primeira da classe. O contador zanzava suspeitoso ao meu redor e depois revia meus cálculos. Também nele, como em meu pai, eu percebia uma ligeira irritação quando dizia: Muito bem. Notava, contudo, que ele se comportava desse modo inclusive com as minhas melhores colegas. Havia sempre, de parte dos homens, um leve senso de desconfiança para com o trabalho feminino. Esperavam sempre que falhássemos. Queriam ter a possibilidade de perdoar um erro nosso. O contador passeava pelo corredor enquanto a moça do caixa conferia o balanço. A mulher o ouvia andar para lá e para cá, do outro lado da porta, e aquele passo monótono abalava seus nervos. Os números se confundiam, caíam dos quadrinhos da folha de papel. O contador achava que talvez lhe bastasse percorrer mais 20 vezes o corredor para que ela se rendesse e pedisse ajuda. Os cálculos não batem, senhor contador. Acorremos em 3 ou 4 até ela, todas mulheres. A coitada se debatia, levava as mãos à cabeça. Era uma mulher madura, tinha 3 crianças. Nós a ajudamos. Eu até resolvi preparar um café no odioso fogareiro. Acalme-se, dizíamos. Está tudo bem, acalme-se. Estávamos todas de pé atrás dela quando ele abriu a porta, ao terminar o circuito que previra. E então, senhora? Perguntou. Estávamos pálidas.
Tudo certo, contador. Não, não havia muita justiça para as pobres jovens que trabalhavam comigo. Talvez sempre fossem simpáticas ou de aspecto agradável. Algumas eram displicentes, pintavam as unhas e deixavam o esmalte descascar, e fingiam louras e a risca denunciava seus cabelos negros. Às vezes ficavam nervosas porque, como muitas colegas da universidade, ainda estavam indecisas entre uma carreira profissional séria e o desejo de arranjar marido, e manifestavam essa incerteza no fato de fazerem as duas coisas. A senhorita é sempre tão pontual, diziam os homens. Assine o ponto por mim, por favor. Elas jamais se negavam, se alegravam por fazer os homens lhes serem gratos. Assim haviam agido suas mães, suas avós. Assim agiam elas também. Levantavam-se às primeiras luzes do dia e mal se lavavam, porque ninguém gosta de se lavar com água fria no inverno, mas aqueciam a água para os homens, arrumavam o próprio quarto e depois se preparavam para o desjejum para o pai ou para os irmãos, ou de levar a irmãzinha menor à escola. Se espremiam apressadas no bonde. Todas as mulheres são ridículas quando correm, mas elas não temiam ser ridículas, temiam apenas não ser pontuais. Chegavam ofegantes, às vezes em cima da hora de assinar o ponto. Se o portão se fechasse severamente, se plantavam incrédulas diante daquela alta porta proibida. Tentavam brincar e tremiam por dentro, porque haviam mantido intacta sua timidez de estudantes. Quando o portão se reabria, o recepcionista dizia: para a sala do contador, com a voz ríspida de um bedel. Apresentavam-se ao contador. Algumas levavam um braço ou uma sacolinha com mantimentos já comprados para o almoço. Lembrem-se, dizia o contador, nos escritórios já existem mulheres demais. Eu chegava sempre com as minhas molhadas, tinha somente um par e elas nunca secavam durante o pouco tempo em que eu dormia. No período dos exames, eu só dormia 2 ou 3 horas. Estudava na cozinha porque fazia menos frio. Ali se mantinha por muito tempo o calor da minesta. Meu pai ia para a cama e roncava. O barulho regular do seu sono pacífico me transmitia uma irrefreável vontade de dormir. No pátio, todas as janelas estavam às escuras e eu respirava o sono dos vizinhos como uma fumaça densa, soporífera. As palavras se confundiam diante dos meus olhos, dançavam entre as linhas, entravam nas rádios e nos rápidos sonhos que eu tinha ao fechar os olhos sem perceber. Às vezes eram pesadelos extenuantes. O professor me erguia e eu não podia responder porque a recepcionista do escritório estava me beijando na boca e enquanto isso o portão se fechava. Eu nunca podia assinar o ponto e o professor me expulsava da universidade. Eu abri os olhos em sobressalto. Somente poucos minutos haviam se passado no grande relógio da cozinha. O ronco monótono do meu pai me atormentava e atormentava a calma da noite. Eu ia até a pia, molhava o rosto e recomeçava a estudar. Meu pai nunca me perguntava se eu estava cansada. Não quero dizer com isso que me tratasse mal. Ele fingia acreditar que os meus principais interesses eram os da cozinha, do mercado e da casa. Nunca me perguntava se eu gostava do trabalho, se preocupava apenas em me participar os aumentos e as previdências e interesses para os empregados da minha categoria. Bom, como foram as coisas? Perguntava quando eu retornava dos exames, franzindo a testa e fingindo uma apreensão exagerada. Eu passava nos exames facilmente com notas modestas. Ele se alegrava com isso e à noite trazia para casa uma garrafa de vinho, embora soubesse que eu era abstêmio. Uma vez por semana me convidava para sair com ele e estava convencionado que eu aceitaria. Me levava para tomar sorvete como quando eu era criança. Creio que nossas ocasiões se congratulava consigo mesmo por ter sido sempre um ótimo pai, a despeito de graves sacrifícios. De manhã, quando ainda estava escuro, eu lhe levava a jarra de água quente para a barba. Às vezes precisava segurar um espelho na sua frente, já que ele não enxergava bem. Se minha expressão fosse de cansaço, ele perguntava: mas o que você fez? As cartas de Cláudio o deixavam suspeitoso. Creio que as lia às escondidas, porque eu encontrava minha gaveta em desordem, e a desconfiança instintiva que ele sentia pelas mulheres fora reforçada pela minha recusa em desposar Paulo. Essa recusa, em sua opinião, era totalmente desprovida de bom senso.
a ponto de dar a entender que eu tinha em mente algum desígnio furtivo. Por isso, ele farejava o meu dia esperando conseguir descobri-lo. Já estava bastante irritado com o fato de que eu logo me diplomaria, ao passo que ele só dispunha da formação ginasial. Hoje em dia não vale a pena ter diploma universitário. Todo mundo tem um, dizia negligentemente, dando a entender que ele o desprezara. O fato é que ele só gostava das mulheres que se atinham ao modelo tradicional ou então daquelas das quais se obtém distração e prazer. Certa vez eu estava com gripe e Lídia foi me visitar. Eu percebia que, ao se dirigir a ela, meu pai usava frases galantes e alusivas, levemente indecentes, como o olhar do tio Alfredo. Lídia jamais tivera simpatia pelo meu pai. No entanto, eu a via satisfeita com os elogios antiquados dele. Falava com voz coquete, abria o casaquinho numa repentina onda de calor, dava risadinhas sôfregas e, ao rir, seu busto já pesado se soerguia. A geração do senhor era diferente da de hoje, dizia ela. Os homens sabiam como tratar as mulheres, e também os meridionais. O capitão era meridional. Por causa do blackout, meu pai decidiu acompanhá-la até em casa. Ela fez menção de se esquivar, mas no fundo ficou lisonjeada por aquela galanteria. Ficamos sozinhas enquanto o papai vestia o casaco. Estou preocupada com Fúvia, ela me sussurrou. Você deveria convencê-la a falar com Dário, a tomar a iniciativa. Você já tem mais de 20 anos. Você também, pobre filha. Despediram-se. Eu fiquei sozinha em casa. Do outro lado da porta ainda ouvi a Lídia rir, se fingindo amedrontada pela escuridão da escada. Meu pai lhe iluminava o caminho com a lanterna. Naquela noite, pela qualidade do seu riso, me dei conta de que Lídia já não era uma mulher jovem. A última carta de Cláudio chegou quando Dário já soubera pela família do meu amigo que ele fora prisioneiro. Fúvia e Dário vieram me trazer a notícia e me chamaram de sob a janela. Eu mal ouvi o chamado, porque estava passando com uma coluna militar. Àquela altura passavam com frequência e faziam muito barulho. Desça, me disse Fúvia com um aceno. Ela não queria subir para não cruzar com meu pai. Desci e nos encontramos em meio à poeira e ao barulho. Má notícia, começou Dário. Cláudio. Está tudo bem, interrompeu o Fúvia ao me ver empalidecer. Tudo bem. Ele foi feito prisioneiro. A carta que recebi poucos dias antes revelava desânimo, mas também calma. Justamente atrás daquela calma amarga se podia vislumbrar o pressentimento de uma nova obediência, uma nova mortificação. Talvez esta seja a última carta que te escrevo. Em Montemário, ele dissera: é a última vez que te vejo. Cláudio tinha 22 anos e muitas coisas já haviam sido as últimas para ele. Toda noite, o rádio transmitia os nomes de alguns prisioneiros a fim de que os familiares se tranquilizassem. O frio, o escuro, a pobreza, o medo encerravam os cidadãos entre as paredes das casas, tal como os outros estavam encerrados entre os arames farpados. E o rádio, que até então fora a voz inexorável da guerra que os dividia, agora, ao contrário, era a única voz que os mantinha unidos. O rádio transmitia poucos nomes a cada vez, 10, 12. Entre um nome e outro se estendia uma pausa de silêncio. Era um silêncio de uma espécie nova, desalentadora, terrível, em que nos parecia ouvir a lenta respiração do mar, uma pausa que delineava a deserta terra africana no vazio negro da noite insidiosa. Naquele vazio, um débil nome de homem aparecia, vibrava por um instante, e logo era apagado por outra longa pausa. A casa parecia povoada por aqueles nomes sem rosto que se escondiam nos cantos como os espíritos depois das consultas de Otávia. O nome de Cláudio ainda não havia sido mencionado. Toda noite, após o último nome, voltava a se estabelecer entre nós o vazio que aquelas pausas longas determinavam. Talvez amanhã, pensava eu em voz alta. Meu pai observava. Por que você se incomoda se não quer se casar com ele? Eu não tinha forças para me magoar naqueles momentos. Procure entender, papai. É o meu melhor amigo.
Naquelas noites, nem mesmo meu pai ousava falar rispidamente comigo. Aqueles nomes o intimidavam, enchiam-no de melancólico respeito. Quando eu era jovem, replicava, as moças não tinham amigos. Eu sentia que isso era verdade e experimentava uma compaixão benévola por ele, pela crueza que ele sempre encontrara em suas relações com as mulheres. Enquanto isso, ele me percrustava, hesitante entre a curiosidade e a desconfiança. Muitas vezes eu me sentia olhada desse modo, inclusive pelos meus colegas na universidade. Frequentava apenas as aulas da tarde. Pela manhã ia para o escritório, onde já ocupava o posto de secretária. Tinha uma roupa nova, um blazer cinza com uma saia de pregas. Fúvia me criticava por escolher modelos antiquados e usar vestes compridas demais. Eu cortara os cabelos, mas eles eram excessivamente finos e escorriam lisos nas laterais do rosto. Fúvia balançava o cabelo e balançava a cabeça, embora Lídia dissesse: Eu gosto, é o tipo dela. Era também o tipo de Eleonora, que também parecia usar as roupas de uma pessoa falecida muitos anos antes. Essas palavras, ditas com superficialidade, suscitaram em mim uma ressonância profunda. Pedi a Fúvia que me deixasse experimentar um vestido dela. Não, você tem razão, ela mesma reconheceu. Esqueça isso. Voltei a usar a blusa fechada até o pescoço, a saia comprida, mas continuava olhando para o vestido de Fúvia, branco e vermelho, estampado com flores. Eu cobiçava aquele vestido. Gostaria de ser uma moça roliça, sorridente, cabelos ondulados, lábios macios. Naqueles vestidos, naquelas feições, me parecia vislumbrar a possibilidade de aderir facilmente à vida e desfrutar dela. Não, dizia Fúvia, fechando o armário. Você não pode se vestir assim. Nós nos víamos mais raramente. Agora a vida dela dependia dos horários e do humor de Dário. Por isso, aos domingos eu costumava sair com alguns estudantes. Eram da província, em sua maioria. Em sua companhia eu me sentia bem e compartilhava de sua incerteza. Como não tínhamos dinheiro, íamos nos sentar na Vila Borghese ou passeávamos ao longo da Ápia Antica. Nas manhãs de domingo, visitávamos os museus. Alguns daqueles jovens me acompanhavam no bonde até minha casa, queriam carregar meus livros. Todos acreditavam que eu ficara de recuperação em algumas matérias e se espantavam ao saber que eu ainda não tinha 21 anos. Confiavam tanto em mim que, certa vez, um deles até me pediu dinheiro emprestado. Era um valor ridículo que eu tinha na bolsa. Desculpe, disse ele. Eu não teria me atrevido a isso com nenhuma outra mulher. Quando nos afastamos, ele subiu correndo no bonde e me atirou um beijo. Voltei para casa a pé porque ficara sem dinheiro. Caminhava e me parecia estar indo ao encontro do tio Rodolfo. Você está cansada, ele me dizia. Não quero que fique tão cansada. Parava num carro, me levava para jantar numa trattoria cheia de luzes alegres, de músicas doces. Comprava uma linda flor para eu pregar no vestido. Eu o chamava, ele não vinha, e eu, só, não sabia sair do corredor escuro. Naquela escuridão, às vezes aceitava que algum dos meus colegas caminhasse comigo, até me deixava beijar, na Avenida Vale Giulia, pelo colega que me acompanhava. Certa vez me deixei beijar num abrigo durante um alarme aéreo. Mas eram beijos ásperos, com sabor de cigarros baratos. Me parecia ser um homem e suportar o beijo de outro homem. Não me telefone, eu dizia, usando você com grande esforço. Meu pai não quer. Ao retornar, com alívio encontrava papai, agradecida pela defesa involuntária que ele representava para mim. Esta tarde, ele dizia sem me repreender, havia começado a perder sua segurança ferina, desde quando a doença nos olhos o obrigara a ficar em casa. Por algum tempo conseguira esconder sua enfermidade, consultara um oculista sem que eu soubesse e usava sempre óculos escuros. Um dia eu lhe estendi uma xícara de café e ele não a viu. Papai, disse eu para chamá-lo. Ele enrubesceu, estendeu a mão com um gesto inseguro e falou: Já não enxergo muito bem. Pouco depois, foi obrigado a me revelar o esconderijo onde guardava o dinheiro. Em pouco tempo se tornara um homem triste, embora a doença tivesse suavizado seu temperamento. Ele não se tornara irritadiço, como costuma ocorrer nesses casos. Não quis nem tentar uma operação, já que tinham lhe dado poucas esperanças.
Talvez mais tarde, dizia, quando eu não enxergar nada mesmo. Ainda enxergo, assegurava. Vejo tudo através do véu branco. Depois disso, ele falou. Ainda vejo as sombras. Minha presença tampouco podia lhe servir de conforto. Eu não o amava e, de resto, remontando as minhas primeiras lembranças, considerava que ele nunca me amara como, ao contrário, tinha amado meu irmão. Quando eu nasci, parece que ele guardava um nervoso, andando pelos corredores da clínica. Uma mulher? Exclamava. Depois puseram o chapéu na cabeça, ressentido, e foram se sentar num café. Minha mãe havia chorado, e depois contou que eu também chorava lentamente, como se intuísse não ser bem-vinda. Ele relatava com frequência esse episódio quando eu era menina. Talvez, como todos os adultos, não pensasse que isso poderia me fazer sofrer. Contava-o rindo e depois me dava um tapinha no rosto, mas isso me humilhava ainda mais, porque eu vislumbrava a indulgência e perdão desse gesto. Já precisara pedir que dispensassem da repartição. No final do mês eu lhe entregara juntos meu salário e o dele, e não para deixá-lo com a impressão de ser ainda o chefe da família, mas, já que ele distinguia muitíssimo bem as cédulas, para fazê-lo notar que eu ganhava muito mais que ele. E de fato ele notava e dizia: hoje em dia as mulheres são bem pagas. Imediatamente se corroía, acrescentando que isso se devia à guerra. Não é verdade? Perguntava. Eu não respondia. Por acaso vocês têm a pretensão de que uma mulher ganhe tanto quanto um homem? Pois vão ver, dizia entre risadinhas. Vão ver no fim da guerra. Eu respondia: veremos. Minha calma o exasperava. Eu me esforçava por ser cada vez mais obediente e prestativa, por antecipar seus desejos. Me esquecia de mim mesma, me contentando com minhas duras tarefas, o escritório, os estudos, a casa, a assistência que prestava ao meu pai, sobrepujava o meu físico resistente, mas limitado. Estava exausta quando me deitava à noite. Ele se tornava cada vez mais frágil, até me perguntava: está cansada, Alessandra? Não, não estou cansada. Eu respondia para manter de pé a batalha que travávamos desde a minha infância e da qual eu saía vitoriosa. Certa noite, o sinal de sua derrota se manifestou. Ainda estávamos sentados à mesa depois do jantar. Quer que eu leia o jornal para você? Eu perguntara. Não, respondera ele. Não quero mais saber como vão as coisas. Vencida pelo cansaço, eu não me decidi a enfrentar o esforço de me levantar, me despir, escovar os dentes. No entanto, a doçura que o leito me prometia era inefável. Eu adquiria o hábito de colocar entre os lençóis uma velha garrafa de espumante de água quente. Era a única coisa afetuosa que me acolhia ao término da jornada. Escute, disse meu pai. O tom incomum de uma voz me preocupou. Era o mesmo com o que eu ouvira dizer Nora na manhã da partida do Abruzzo. Por isso intuí que agora ele estava prestes a falar dela. Não havíamos mais mencionado mamãe, e aquele compromisso tácito constituía um dos esteios da nossa convivência suportável. Você o conheceu? Perguntou ele baixinho. Respirei fundo, senti um sorriso imperceptível distender meu rosto e meus lábios. Sim, respondi. Claro, eu o via com frequência. Em seu silêncio me pareceu perceber um claro convite. Então comecei a falar de Raven, embora, como ele, eu apenas o tivesse visto de relance no dia do concerto, descrevendo sua pessoa, sua voz, seus gestos. Na escuridão dos olhos do meu pai, aquelas imagens pungiam como alfinetes. Ainda assim, logo que me calei, ele me dirigiu outras perguntas, de início tímidas e depois cada vez mais precisas. Tranquilizada, eu respondia brevemente para obrigá-lo a me interrogar sobre os mínimos detalhes. E assim adquirimos o hábito de falar de minha mãe e de Raven. Toda noite, quando o vizinho não subia para lhe fazer companhia, eu já me apresentava implacavelmente no quarto do meu pai e me sentava na sua frente, no escuro. O silêncio se tornava denso de imagens. Por fim, ele perguntava: E então? Eu começava a contar. Toda noite enriquecia com novos atrativos a figura mágica de Raven.
Através da lembrança das conversas de minha mãe e com a ajuda das minhas fantasias amorosas, reconstruía a história dos encontros deles, de seus diálogos e até de seus olhares. Meu pai nunca se perguntava como eu havia chegado ao conhecimento de tudo aquilo. Escutava, e seu rosto ficava imóvel, pétreo. Pelas suas perguntas, eu compreendia que ele nunca pensara em outra coisa, naqueles anos, mesmo quando parecia se ocupar unicamente do racionamento, do dinheiro, das provisões. Irritava-se com o fato de minha mãe não ter consumado o adultério, porque combater um amor somente espiritual era um empreendimento muito árduo para ele. Não era necessário que fossem amantes, eu lhe dizia através de suas trevas melancólicas. Eram muito mais que isso. Eu sabia que o golpeava com tais palavras. Você acha que sua mãe me odiava? Me perguntou certa vez. Te odiava? Exclamei, indignada com sua esperança de ter suscitado semelhante sentimento. Não, não, prossegui conciliadora. Tinha somente piedade. Então, continuou ele, foi por isso que não partiu? Por piedade? Não, respondi, decidida a cortar o último vínculo pelo qual ele acreditava mantê-la ligada. Ela não partiu para não me deixar. Mal pronunciei essas palavras, me dei conta de que o rosto de pedra expressava um alívio. O gelo daquele rosto passou então para mim, percorreu minha espinha. De repente, temi ter sido eu a responsável pela morte de minha mãe. Sim, com o meu amor, eu a mantivera retida, aprisionada. Eu a impelira para o rio. Eu, com meu peso, arrastara até o fundo, enchera sua boca de água. Agora meu pai estava certo de que a culpa era minha, mas não dizia nada. Queria me encerrar numa cumplicidade repulsiva. Eu saía, atravessava os jardins públicos e me detinha para observar as crianças. Algumas eram lindas e todas pareciam ter uma expressão aberta, inocente no rosto. As mães se sentavam nos bancos e vigiavam os filhos, enquanto isso tricotavam com lã azul e rosa. Também me sentava num banco e chamava as crianças com um aceno. Vem cá, insistia, até que, vencidas pela ameaça do meu olhar, elas se aproximavam. Eu tocava em seus braços, eram fofos, lisos, gorduchos. Sim, pensava, e me voltavam à mente as palavras da vovó. São doces os filhos, doces, macios, inocentes. Nós nos fitávamos e eu sorria, acariciando as carnes tenras, me espelhando na água azul daqueles olhos sem culpa. Mas aos poucos, de seus olhares cândidos e espantados, eu via aflorar uma força implacável que extraía seu vigor justamente daquela inocência inexperiente, daquela inerme fragilidade. A segurança delas nascia, de fato, daquela carne tenra que ninguém teria coragem de ferir, da incolumidade da qual desfrutam os fracos, aqueles que precisam ser protegidos. As mães desenrolavam ágeis os fio azul, o fio rosa, e ignoravam a possibilidade que eles tinham de atar, sufocar, matar com a ternura inconfiável das mãos gorduchas. Eu matara minha mãe com a simples presença da minha vida. Oprimida pelo remorso, corria via Paulo Emílio, e na verdade foi Lídia quem me tirou do pesadelo. O que você tem a ver com isso? Me dizia duramente para me despertar. Você não sabe o que acontecia entre eles naquelas noites. Sua mãe implorava, se arrastava de joelhos. Você não pode ir embora, respondia seu pai. Não poderia ir, nem mesmo se deixasse Alessandra. Alertei e alertarei todas as fronteiras sobre você. O marido pode fazer isso. Farei a polícia te surpreender. Tente, dizia. Não, eu respondi ao meu pai. Não creio que ela tenha te amado algum dia, nem mesmo quando aceitou te desposar. Não era amor. Meu pai não só replicava que, com aquele silêncio, reconhecia sua culpa. Apenas uma noite seu rosto se animou de repente. Cale-se, me disse, sua víbora. Fique quieta. Levantei-me, deixei-o sozinho. Ele não podia mais ficar sozinho àquela altura. Na escuridão de seus olhos, talvez, as lembranças o assediassem e o amedrontassem. Eu o via convencido de que minha mãe não estava no cemitério, mas debaixo de sua janela,
na água verde do rio. Dizia-lhe que muitas vezes ela entrava em casa, que eu a ouvia caminhar com seu passo leve. Chegou. Eu lhe anunciava. Você não a vê? Ele não podia vê-la. Pouco depois me chamava com voz lamentosa e suplicante. Alessandra, venha cá. Perdoe-me. Eu levava a minestra para ele, o vinho, estendia com guardo a toalha na sua frente e pensava nas mãos inocentes dos filhos. Era outubro quando um colega da arquitetura se ofereceu para me acompanhar à inauguração de uma mostra. E eu gostava de estudar história da arte. Recorria com frequência ao jovem professor que substituía o titular da cátedra, impossibilitado por uma enfermidade. Chamava-se Lascari, e eu achava que, no momento oportuno, gostaria de preparar o trabalho de conclusão com ele. Enquanto isso, visitava os museus e, como dispunha de pouco tempo, às vezes passava ali a hora do almoço, comendo um sanduíche vergonhosamente dissimulado no jornal. Às horas, e aquela hora também, as galerias estavam desertas, parecia que as estátuas me esperavam. Eu me apresentava à porta das salas e murmurava sorrindo: Aqui estou. Talvez isso possa dar a impressão de imodéstia, mas, quando me via sozinha diante da natureza ou de uma obra de arte, me parecia que elas haviam esperado com impaciência minha chegada para então revelarem seu esplendor secreto. Lascari me surpreendera certa vez quando eu entrava numa sala, imitando inconscientemente os passos de minha mãe. O que a senhorita faz aqui? Me perguntara com fingida severidade. Enrubescida, escondi o sanduíche atrás das costas. Eu queria pedir a Lascari alguns conselhos sobre o método de estudo que convinha seguir, mas não tinha coragem. Era o único que me tratava de maneira brincalhona, como se eu fosse criança. Diante dele, eu nunca encontrava as palavras. Na verdade, eu usava verbos impróprios, adjetivos equivocados. Como tinha certeza de que ele me julgava pouco inteligente, eu temia que não conseguisse e não quisesse se ocupar de mim. Na inauguração da mostra, Lascari também estava presente. Ao vê-lo, de início, o evitei temendo que, como sempre, ele me interpelasse com benevolência irônica, perguntando o que eu estava fazendo em meio às pessoas adultas. Sentia-me ainda mais tímida naquele dia por causa da inebriante comoção que experimentara ao atravessar a vila, a pé, para chegar à galeria. Tinha chovido e depois, de repente, o céu liberado das nuvens mostrara o mais atrevido azul. Sobre a sebe de luxo, pérolas iridescentes tremiam e o pinta-roxo trindava, esvoaçando entre os ramos das acácias. Dos ramos caíam gotinhas frescas, cintilantes, que alfinetavam agudamente meu rosto. Desculpe, dissera eu ao colega que me esperava à porta. Estou atrasada. Vim caminhando devagar. Seu aspecto desagradável me aborrecera, as mãos roxas, os cabelos desalinhados. Mas, se estivesse sozinha, eu não teria coragem de entrar na multidão. O estudante conhecia muitas pessoas e se detinha para cumprimentá-las, me apresentando a elas somente pelo sobrenome. Eu enrubescia, encabulada, permanecia em silêncio. Não entendia coisa alguma, me entediava, estava perdida. De repente, vi Lascari passar de novo e tive um movimento brusco, o impulso repetindo. Tchau, disse ao estudante. Ele me reteve. Aonde você vai? Espere. Não, respondi, não posso. Ele me segurou pela manga. Espere. Não posso, já te disse. Preciso falar com Lascari. Ele me retinha e eu me debatia. Estava irritada com a sua prepotência. Sentia uma violenta raiva subir dentro de mim. Lascari já enveredava pela escada como um amigo. Invadiu-me o temor de não conseguir alcançá-lo. Tendo enfim me livrado, atravessei a sala e comecei a descer a escada com agilidade, depressa, cada vez mais depressa, com leveza, num voo. Era uma escada em caracol, como o da Via Paulo Emílio. Minha saia comprida de prega se abria em círculo, e eu fui invadida por uma doce tontura da espiral monótona da escada. Eles já estavam à porta. Professor! Chamei e me detive esbaforida rubra. Ambos se voltaram. Ah, Alessandra! Disse Lascari.
Retornou e me apresentou seu amigo. Eu sorria, ainda ofegante pela corrida. Era Francisco.